Roger e Luffy, aqueles que compartilham uma vontade, que expressaram seu desejo, que fizeram Oden, Barba Branca, Ace e Sabo rirem de tamanha besteira que eles pudessem estar falando. Mas agora nós vemos que isso é na verdade um sonho muito grande. Roger pode ter sido o primeiro a chegar perto ou até mesmo a alcançá-lo, e Luffy está vindo atrás para cumprir o seu desejo e realmente ser a pessoa que terá esse sonho, essa vontade de ser alguma coisa concluído. Obviamente que isso não é só ser o rei dos piratas. Roger disse aquilo quando nem esse título existia ainda, e Luffy era apenas uma criança. Ele disse apenas por ser algo que ele realmente sonhava, fez Ace e Sabo rirem, mas ele expressava aquilo de verdade e com a pura vontade, a pura inocência de uma criança. E é aqui que nós vemos mais um pouco do quão importante a vontade herdada é para One Piece. Antes de continuarmos com tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje sobre o episódio 1015 de One Piece, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e se inscrever nesse canal que você me ajuda demais. Diferentemente da época do capítulo 1000 de One Piece, a gente não tem uma combinação de nomes de capítulo que se encaixam perfeitamente, né? O capítulo 1000, o episódio 1014, ele não possui o nome que o 999 possuía no mangá, né? Que é o Sake que preparei para beber com você, Luffy do Chapéu de Palha. Já no 1015, a gente tem apenas Luffy do Chapéu de Palha, o homem que será o rei dos piratas. Ele exala essa vontade e grita isso na frente de duas criaturas que são consideradas as mais fortes do universo de One Piece. E a gente já começa tendo essa conversa bastante importante e legal do Ace com a Yamato. O que eu gostei foi que dá um pouco mais de profundidade que o mangá não teve tempo de dar para Yamato. Um pouco mais das suas emoções, seu jeito de falar, né? Esse tipo de coisa é importante pra gente se aproximar do personagem. Quando eu pensava na Yamato entrando no bando ou não, eu sempre ficava meio relutante pelo desejo dela de ser Oden, e isso acabava me deixando com o pé atrás. Talvez não fosse algo que eu gostaria tanto, talvez eu preferisse outro personagem, como o próprio Kinemon, né? Apesar de eu não achar que ele tem chance de entrar. E a Yamato é realmente uma peça muito importante desse capítulo. Ela é que liga a antiga geração à nova geração. O Diário de Oden, que era algo que eu também era relutante sobre, apesar da gente descobrir algumas coisas depois que me fizeram ficar um pouco mais relaxado sobre ele, conta bastante coisa e conta que os piratas da nova geração, que chegaria 20 anos depois, após o incidente, né, do Roger ter conseguido se tornar o rei dos piratas e após o ano ter sido tomada por Kaido e Orochi, esses piratas chegariam e mudariam o mundo, virariam ele de cabeça para baixo, e até mesmo por serem os D, né, alguns deles, como o Luffy e o Law, eles trariam uma tempestade para o mundo, algo que faria o mundo, né, a base do mundo atual de One Piece, colapsar, se tornar algo diferente do que é hoje, controlada por um ser maior. E a gente tem uma conversa um tanto divertida, um tanto triste, do Yamato com o Ace, e a gente vê que ela tá muito frustrada realmente por não estar conseguindo sair da ilha de fato, e o seu desejo de ser Oden, ser livre. Mais uma vez a gente tendo esse papel da liberdade sendo reforçado em Wano, né? A gente viu que isso é muito importante, tem toda a questão do próprio país estar preso a alguma coisa, e novamente ela estando presa a algo, que no caso é a ilha de Onigashima. Conversa vai, conversa vem, Ace acaba expondo um desejo que ele já riu do seu irmão. Curiosamente, Yamato não ri daquele desejo de Luffy. Ela na verdade entende e compreende completamente o que o pequeno menino tinha proferido com sua voz, o que ele tinha desejado se tornar. Curiosamente, sendo a mesma coisa que o rei dos piratas falou, esse desejo se torna cada vez mais estranho. Obviamente não é ser o rei dos piratas, seria muito óbvio e muito clichê, principalmente pelo Oda estar escondendo isso já faz anos. A gente tem algo que tá meio que a gente não tem nenhuma dica e não tem como você descobrir por qualquer coisa que tenha sido falada no anime ou no mangá. O máximo que você consegue pensar é que isso tem a ver com liberdade. Afinal,
O próprio arco de Wano reforça essa questão da liberdade e o Luffy também reforça que isso sempre é o seu desejo mais importante. O homem que vai se tornar o rei dos piratas é aquele que é o mais livre no mundo. Esse é o desejo do Luffy. Então, esse desejo que ele falou e que Roger também disse, deve ser algo relacionado a isso. Talvez com uma alcunha, talvez não, talvez só um pequeno desejo de ser a pessoa mais livre do mundo. É difícil ter certeza, mas com certeza é algo muito importante. E sendo algo muito importante, a melhor cena do anime de One Piece que eu já vi. É sério, depois de estar frustrado com diversos momentos em que o anime de One Piece foi extremamente arrastado, onde tinham cenas que a cara virava o personagem principal e depois ia pro outro e ficava nisso uns 3 minutos só pra contar uma cena por causa do anime não ter fillers, né? A gente tem um ponto positivo, o anime não tem fillers, mas a gente tem um negativo, que é ele precisa acompanhar o mangá com uma certa distância. Isso é um problema que aqui foi muito bem trabalhado. Esse episódio, na minha opinião, não foi tão arrastado assim. Teve coisas adicionadas a ele para ele, né, contar a duração apenas do capítulo 1000. E eu acho que foi da maneira certa. O jeito que é contada o desejo do Roger e o desejo do Luffy foi de uma maneira espetacular. No momento em que o Ace e o Sabo estão proferindo seus desejos, suas vontades, que eles querem ir para o mar, e aí a gente vê a sombra deles, né? No caso, a do Sabo não é exatamente aquela, mas representa aquilo, né? Representa Oden, assim como o Ace representa o Barba Branca, e a gente tem nada mais, nada menos do que Luffy representando o Roger. Então ele vem pintando a tela, né? A gente vê os dois lados da mesma moeda, digamos assim. A gente vê os dois lados da mesma cena, e aí um no passado, 20 e tantos anos atrás, e aí a gente tem uma cena vermelha com um pôr do sol acontecendo e Roger falando que ele iria se tornar aquilo. Oden fica surpreso, Barba Branca chega até a rir, e a gente tem Sabo e Ace também rindo do que o Luffy acaba de dizer. E ele puxa a cena, o verde se junta com o vermelho, Roger e Luffy falam a mesma frase. Essa cena ficou muito incrível. Provavelmente a melhor cena que eu já vi do anime de One Piece, mas sem a menor dúvida. O jeito com qual foi a transição, o jeito com qual foi narrado a cena, como os personagens passavam os sentimentos e as suas vontades, pra mim foi tudo impecável. E a Yamato, sendo uma narradora disso, meio que assistindo aquilo sem realmente ter visto, deixa ela com uma sensação que ela era a gente naquele momento, a gente assistindo aquilo a primeira vez, e aí quando a gente vê o Roger falando a mesma coisa, a gente fica surpreso, a gente fica tipo, meu Deus, sabe, isso é inacreditável, e tipo, o desejo que eles estavam falando não era sobre ser o rei dos piratas. Então é realmente algo que eu gostei bastante. Como eu disse, a cena realmente se desenrola de maneira incrível, é algo realmente muito grandioso, principalmente pelo momento em si. É triste que, como teve o problema na Toei e a gente não teve o episódio saindo no momento certo, a gente teria a Toei lançando esse episódio no mesmo momento em que aconteceria algo grande no mangá. Não vou dar spoiler aqui. Seria incrível ter essas duas coisas na mesma semana. Provavelmente seria a melhor semana de One Piece de todos os tempos, assim. Seriam duas coisas gigantescas. Afinal, esse, pelo menos pra mim, é o episódio que eu mais gostei de One Piece. Eu acho que ele foi retratado muito bem, e a gente vai continuar aqui falando um pouco mais sobre ele. Após isso, a gente tem um pouco mais da conversa, da interação de Ace e Yamato. Nada de muito novo, a gente vê que tem mais coisa, mais cena adicionada comparado ao mangá, mas a gente também tem a dor que ela sente quando o Vivre Card do Ace está se apagando, e que é realmente algo que deve ter sido muito doloroso, principalmente para ela. Imagina ser o único amigo em tantos anos, basicamente acabar, sabe, falecendo, e você não pôde fazer nada, sendo que o pedido dela era para que, né, ele fosse salvar ela e que eles pudessem viajar juntos. E esse pedido se carrega até hoje o bando dos Chapéus de Palha. Ela diz que vai
esperar esses piratas que viriam 20 anos após tudo. E a gente tem a ascensão aí dos supernovas aparecendo, né? O Kid e o Killer chegando lá no topo de Onigashima, e a gente tendo essa transição que ficou incrível em diversos momentos desse episódio. E no momento que tem ela simplesmente esperando a nova geração chegar, os supernovas, a pior geração, a gente também tem a subida de cada supernova que iria enfrentar Kaido e Big Mom. E aí a gente tem, né, o Law chegando no estilo, Kid chegando no estilo, o Luffy simplesmente chega de uma maneira bizarra, o Zoro chega de uma maneira bizarra. Então, os dois desleixados, né, os dois que tão tranquilão, tão relaxado demais para o momento. Law brinca dizendo que não viu onde estava o mais folgado, afinal ele estava chegando. E aí ele protagoniza uma das cenas mais absurdas de One Piece também, que merecia estar bem animada e está. A cena onde ele simplesmente caminha entre dois Yonkous como se eles não tivessem ali, como se não fosse nada importante, duas criaturas colossais, e além de colossais, extremamente fortes, extremamente imponentes. Ele simplesmente passa caminhando entre as duas e ajuda o Kinemon, que numa cena muito bonita pede para o Luffy carregar o fardo de salvar o país de Wano. Aí a gente tem o pedido que aconteceria de maneira natural. O Luffy sempre salvou todos os lugares ao qual ele esteve ligado. E o Wano provavelmente é o que mais teve ligação forte com ele. A gente tem toda a relação dele com a Otama, que é uma relação forte. Além disso, os outros Chapéus de Palha também carregam um pouco desse fardo. Zoro sentindo muito ressentido com o que aconteceu com a Hiyori e até com a própria Otoko, né? Odiando, carregando um pouco desse ódio que ele possui do Orochi, porque é muito ruim para eles um país de companheiros deles, de colegas deles, estar simplesmente sendo destruído e feito de escravo por um cara que eles já não gostavam, né? Então foi mais um motivo, mais um gás que eles tiveram para conseguir derrubar, que é no caso que eles devem derrubar, né? É meio shonen. Kaido e Big Mom. E aí quando ele vai dar o Red Rock, seu novo soco, a gente tem uma transição no momento onde aparece a fala de Hyogoro sobre o fluxo do Ryuou, né, sobre o que é o Ryuou, como que ele funciona, e eu vou explicar um pouco sobre ele também, porque não custa nada, né? A gente tem essa transição entre os acontecimentos com cada um dos bainhas, a gente tem momentos incríveis sendo revividos, todos protegendo o Raizo, enquanto mesmo assim, dependendo da vida deles, acabaram sendo destruídos por Jack, e mesmo assim eles defenderam o seu parceiro, né? Afinal, botar o Raizo em risco seria de muita importância pro arco, seria muito ruim pro lado do Luffy, então a gente vê essas cenas e reviver elas da maneira que foi muito especial, principalmente na cabeça do Luffy, porque é basicamente um soco descarregando tantas emoções no Kaido, tudo que esses caras passaram que talvez eles não devessem ter passado. A gente tem o Ryuou, né, o fluxo, vindo no Luffy, ele usando o Red Rock, e o Ryuou basicamente, existem algumas coisas que tipo as pessoas não entendem muito bem, porque ficou muito confuso todas essas partes do Ryuou, do golpe do Roger do Barba Branca, que eu não posso falar muito agora, porque ainda tem coisa a ser mostrada, mas a gente tem aí um golpe que, basicamente, o Ryuou, ele não é a versão final que machuca o Kaido, né, no caso na cena, por dentro. Aquilo ali é um tipo de haki mais avançado ainda. O Ryuou é basicamente o fluxo, e é, por exemplo, o que o Zoro utiliza para botar o haki nas espadas. E a versão avançada disso, ele consegue destruir algo de dentro para fora, sendo, né, algo muito avançado de fato. Luffy conseguindo destruir uma algema daquelas que estava com ele, né, e até que a que estava com a Yamato, é um
um momento onde isso é mostrado, né? Que ele refez o feito do Rayleigh, que basicamente fez isso como se fosse uma criança. Então assim, o nível hoje do Luffy deve estar chegando perto do Rayleigh, ou seja, Rayleigh maior que Kaido, né? Eu acho que ninguém pode discordar disso, é brincadeira, ironia, não levem a sério. Ao fazer tudo isso, ao passar andando pelos dois, ao socar Kaido causando dano, o Yonkou vira a cara muito irritado, né? Perguntando o que o Luffy queria se tornar, o que ele iria ser, né? O que ele disse pro Kaido que ele iria ser. O Luffy deu um socão na cara dele e falou que ele ia se tornar o Rei dos Piratas. E esse é o nosso protagonista, protagonizando uma cena incrível nesse episódio ainda mais incrível. E eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve nesse canal. Me diga o que você achou desse episódio, se você viu ele, se você não viu ele. Eu vou até fazer uma enquete sobre isso. Eu estou interessado em saber quem começou a assistir após o ano, né? Afinal, a qualidade do anime melhorou significativamente. E eu acho que a gente está vivendo aí provavelmente o melhor momento de One Piece nos dois lados, tanto no mangá quanto no anime. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e